Vamos lá as nossas correções. Olha aí, correção do livro de História, página 32. Veja bem, primeiro pesquise e responda. O nome da sua escola homenageia algo ou alguém? Se sim, descreva brevemente quem é e por que esta homenagem foi prestada. Se não, pesquise sobre uma outra escola que presta homenagem a alguém e explique abaixo. Vocês sabem que a escola de vocês possui o nome do Duque de Caxias, né? Centro Educacional Duque de Caxias, o Colégio Seduca. Então, nós sabemos, a Pro já falou que o Duque de Caxias foi o patrono do Exército Brasileiro. Por que a Pronaná deu esse nome à sua escola? Tente saber, vocês já devem saber da história da escola de vocês. Procurem se informar e coloquem aí no espaço. Segundo, se você pudesse nomear a rua onde você mora em homenagem a alguém, se você pudesse dar o nome, mudar o nome, quem você homenagearia? Qual a sua relação com essa pessoa? Aí você vai escrever e vai dizer o porquê. Terceiro, complete o texto corretamente com as palavras do quadro. Você tem contribuições, desenvolvimento, homenagem, influência, nome e nomear. Observem aí, nós completamos os espaços e formamos nomear uma praça, estátua, hospital com o nome de alguém. É uma forma de homenagem à pessoa por sua influência ou contribuições para o desenvolvimento da comunidade. Página 35. Aqui já é sobre cidades históricas. Com base no que você aprendeu, escreva no seu entendimento o que são centros históricos. Então, você vai dar a sua resposta, mas aí é uma sugestão, falando que dentro da sua resposta você tem que colocar que os centros históricos ele tem uma importância cultural como riqueza artística para a população mundial. Por isso que nós vimos que esses centros históricos, nós vimos que colocamos 14, né? No livro de vocês tem 14 e a Pro citou 5, foi Olinda, né? Citamos o Salvador, citamos as ruínas de São Miguel, lá no Rio Grande do Sul, e algumas outras, como os centros históricos. E vimos que foram locais tombados pela Unesco, ou seja, porque a sua história, o que aconteceu naquela localidade é muito importante para o conhecimento mundial, porque formou a história do nosso país, não só da localidade. Segundo, cada centro histórico do Brasil teve a sua importância na sua construção e na construção da nossa nação, como eu falei. Olinda, por exemplo, fundada em 1532 pelo donatário Duarte da Costa, foi capital pernambucana e principal polo econômico na capitania de Pernambuco no século XVI. Faça um belo colorido na cidade alta do centro histórico de Olinda. Construções antigas, muito parecida com as construções do Pelourinho, porque conserva justamente isso, as informações desse período do Brasil colônia, ainda na época que começou, quando o Brasil ainda, a cidade de Olinda, como Pernambuco, o estado, era ainda uma capitania hereditária que vocês vão aprender depois. Agora a correção de português, página 10. Primeiro, página 110, perdão. Leia a fábula de Esopo e escreva o antônimo das palavras destacadas no texto. Então nós temos aí o corvo e o jarro. Um corvo, quase morto de sede, foi a um jarro onde pensou encontrar água. Quando meteu o bico pela borda do jarro, verificou que só havia um restinho no fundo. Era difícil alcançá-la com o bico, pois o jarro era muito alto. Depois de várias tentativas, precisou desistir desesperado. Surgiu então uma ideia em seu cérebro. Apanhou um seixo e jogou-o no fundo do jarro. E jogou um e muitos outros. Com alegria, verificou que a água vinha aos poucos aproximando-se da borda. Jogou mais alguns seixos e conseguiu matar a sede, salvando a vida. Nós tivemos aí como destaque morto, difícil,
alto, alegria e aproximando-se. Vimos que nós temos que escrever o antônimo. Antônimos são palavras contrárias, diferentes, não é isso? De sentidos diferentes. Então, morto, vivo. Difícil, fácil. Alto, baixo. Alegria, tristeza. Aproximando-se, afastando. Agora ligue as imagens contrárias. Então, nós temos aí um desenho, né? Alto, gordo, pequeno e fino. Do outro lado, nós temos grosso, baixo, magro e grande. É só ligar pela diferença das figuras. Tá fácil, né? Página 111. Marque com o X o sinônimo das palavras de destaque. Nós temos aí no quadro rosa: íntegro, cheio, forte, humilde e lento. Quais foram as palavras marcadas? Repleto, robusto, honesto, simples e devagar. Repleto, sinônimo de cheio. Robusto, sinônimo de forte. Honesto, sinônimo de íntegro. Simples, sinônimo de humilde. E devagar, sinônimo de lento. 4. Numere corretamente os sinônimos. 1. Caprichos. 2. Consultar. 3. Contemplar-se. Você tem aí admirar-se, perguntar e extravagâncias. Ficou como? 3, 2, 1. Quinto. Observe as imagens e escreva uma característica para cada uma. Depois escreva uma frase com o antônimo da palavra que você escolheu. Aí foi uma sugestão, mas se você colocou a mesma palavra, ótimo. Se você não colocou, não precisa apagar. Quando a resposta é pessoal, quando a sugestão vem uma sugestão na correção, você não precisa apagar o seu, desde que você tenha feito de acordo com o que o enunciado lhe pediu. Bruxa. Lógico que, obviamente, vocês colocaram bruxa feia. Então, aquela criança é a mais bonita que já vi em toda a minha vida. Por que eu coloquei que é a mais bonita? Porque bonita é o contrário de feio. Observe que a frase não precisa estar relacionada com o desenho. Você vai inventar uma outra frase e vai apenas utilizar na frase a palavra que seja antônimo da característica que você deu para o desenho. Bolo ou torta, gostosa. Este café está horrível. Então, observou como foi o contrário? Né? Horrível, né? Gostosa. Então, isso é antônimo e não precisou estar necessariamente relacionado com o desenho, certo? Confira suas respostas direitinho e fiquem atentos às nossas aulas.